dedicados às questões atinentes ao direito autoral. De uma roda de especialistas, o grupo formou amigos e forte atuantes na disseminação desse conhecimento. O propósito, desde a fundação, é fomentar o estudo, o desenvolvimento, a reflexão e a divulgação desse, que é um dos mais importantes direitos que envolve a pessoa humana. Dentre os sócios fundadores, destacamos nesse momento as figuras dos doutores João Carlos Miller Chaves e Dr. Sérgio Dantino, ambos fortes batalhadores na luta pela sua preservação. A história da indústria fonográfica do disco no Brasil, no campo dos direitos autorais, contou com o brilhantismo do Dr. João Carlos Miller Chaves ao tratar sobre o tema do direito autoral, que muito enriqueceu o desenvolvimento desse segmento e sua evolução. Sua trajetória foi conduzida pela atuação ética, preservado o cuidado jurídico, tornando-se uma das maiores autoridades brasileiras no que tange ao direito fonográfico. Nas palavras do nosso colega, Dr. Roberto Mello, hoje palestrante, um homem inteligente, culto, extremamente divertido, um indivíduo interessante e rico, sempre foi conciliador, um grande batalhador em prol do direito autoral. Viveu a vida com bastante plenitude e merece todas as homenagens. De igual maneira, Dr. Sérgio Fama Dantino deixa seu relevante legado. Advogado, agente artístico, produtor cultural e proprietário de espaço cultural. Se entregou à profissão e às artes. Grande contador de casos e experiências adquiridas em mais de 60 anos de atuação. Ele tinha um dom de iniciar uma negociação e sair dela com um contrato firmado e amizades conquistadas. Permitam-me compartilhar que foi um grande mentor profissional, um grande parceiro profissional de mais de 18 anos, tornou-se um grande amigo. Ambos profissionais, muito queridos por todos, deixarão saudades. A comunidade jurídica perde 2 talentos. Todos os colegas da BDA lamentam o falecimento dos doutores João Carlos Miller Chaves e Sérgio Dantino, que recebem a nossa homenagem através de 1 minuto de silêncio antes do início do presente evento. Em continuidade ao trabalho realizado pela entidade há mais de 15 anos, a BDA, nesse momento, apresenta seus eventos através de uma programação farta para o 2º semestre desse ano. Com o propósito de explorar novos debates envolvendo o direito autoral, especialmente as questões introduzidas pela era digital, teremos webinars mensais, cursos, seminários, publicações, muitas atividades. Aproveito a oportunidade para convidá-los a acompanhar as nossas novidades pelos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook. E para dar início aos trabalhos, nosso primeiro webinar de hoje é sobre o mercado musical. No cenário em que as plataformas digitais de reprodução de músicas ocupam cada vez mais espaço, a relação entre autor, obra, editora musical e produtores fonográficos também sofreu transformações, especialmente por novos serviços e gestores integrantes do setor musical, modificando assim as formas de relação entre os diversos players do segmento. As transformações geradas reduziram a pirataria, trouxeram, sim, muitos benefícios e também apresentaram vários desafios. Para compor a nossa mesa de debate sobre o impacto dessa transição no mercado musical e os principais cuidados jurídicos que devem ser preservados no ambiente de importantes avanços tecnológicos, convido o Dr. Juca de Araújo Novaes Neto, conhecido como Dr. Juca Novaes, advogado especializado em direito autoral
e também produtor cultural, cantor e compositor, com atuação internacional na defesa do direito autoral dos criadores de música como representante da Abramos, Associação Brasileira de Música e Artes, sendo membro do Comitê Executivo do CIAM, International Council of Authors of Music, sediado em Paris desde 2011, e membro fundador e vice-presidente da ALCAN, Aliança Latino-Americana de Música, sediada em Santiago, Chile, desde 2012. E o Dr. Roberto Corrêa de Mello, advogado, fundador e diretor-geral da Abramos, Associação Brasileira de Música e Artes, presidente da Altvis, Associação Brasileira de Artes Visuais, diretor da BDA, Associação Brasileira de Direitos Autorais, membro do board do Comitê Técnico de Dramaturgia, Literatura e Audiovisual e do Comitê de Artes Gráficas e Visuais, ambos do CISAC. Com alegria, agradecemos a presença de todos e a importante participação dos palestrantes nesse evento. Assim, passo a palavra ao Dr. Juca Novaes, que dará início à sua apresentação. Desejamos a todos um ótimo evento. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a doutora Larissa, queria agradecer a BDA pela iniciativa desse evento. Muito honrado poder integrar e fazer parte desse bate-papo, vamos dizer assim, sobre esse assunto tão atual, né? E com o meu velho amigo Roberto Mello, que eu, inclusive, vou fazer uma breve retrospectiva histórica, que o tema exige, inclusive, e o Dr. Roberto ele é também protagonista da história do direito autoral e do mercado da música. Então, eu vou fazer uma abordagem mais ampla para a gente fazer uma breve reflexão com relação no que consistem essas mudanças, quais foram os pontos mais importantes que representaram aí a diferença entre como atuava o mercado da música no período pré-internet e como passou a atuar agora no período em que o meio digital prevalece, predomina, e principalmente num tempo de pandemia, que é algo absolutamente excepcional. Quando a gente fala de mercado da música, nós falamos basicamente de dois eixos principais, que é o mercado fonográfico e o mercado do show business. Dois elementos, dois mercados que resultam na remuneração dos artistas, né? Um desses lados, que é o mercado do show business, fortemente afetado pela pandemia, mas quando nós fazemos uma retrospectiva e queremos trazer aquele período pré-internet para agora, a gente tem que voltar lá a meados do século passado, principalmente no final dos anos 60, início dos anos 70. Porque a questão do mercado fonográfico, do show business, envolve aí várias modalidades de contratos, várias relações jurídicas, como os contratos de edição, contratos de natureza artística, relações de trabalho entre artistas e empresas. Mas, se a gente olhar do ponto de vista do mercado fonográfico, o mercado fonográfico ele se consolidou nas últimas décadas do século passado, principalmente a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70. Foi nos anos 70 que se consolidou mais o mercado fonográfico. E foi exatamente no período em que surgiu a primeira lei brasileira de direito autoral, 5988, de 1976. Até então, as regras de direito de autor eram disciplinadas pelo Código Civil de 1916. Essa primeira lei de direito autoral, ela surgiu exatamente nesse período de consolidação do mercado fonográfico no Brasil. No período assim, de 1965 a 1972, o mercado de disco no Brasil ele cresceu 400%. É algo que nunca tinha acontecido nos períodos anteriores. E, a partir de 1972, o crescimento foi ainda maior. Por que houve esse crescimento? Por conta, principalmente, da interlocução entre o mercado fonográfico, o mercado da música, com o público jovem, né? Então, o mercado fonográfico ele passou não apenas a ser um distribuidor de música norte-americana ou música europeia. As gravadoras, as principais gravadoras, então, sediadas no Brasil, filiais de gravadoras norte-americanas, inglesas, alemãs, se limitavam durante um período, pura e simplesmente, a distribuir produtos vindos do seu país de origem.
foi a partir desse final dos anos 60, início dos anos 70, com a adesão do público jovem, principalmente por conta de vários eventos vinculados à televisão, como os festivais de música no final dos anos 60, e como as trilhas sonoras de novela no início dos anos 70, que formaram esse vínculo maior entre as gravadoras e o público jovem. Foi nessa época, por exemplo, que surgiu a primeira gravadora brasileira a poder fazer frente às gravadoras internacionais, que era a Som Livre, sigla, que passou a ter um espaço grande em relação às multinacionais, fortalecido pelas trilhas de novelas, né? E aí foi um período de um casamento, início de um casamento profícuo entre a TV brasileira e a música popular brasileira. Nesse contexto foi que surgiu o ECAD em 1976. Para quem já atuava na música brasileira naquela época, o ECAD representou uma verdadeira revolução, porque nós tínhamos várias sociedades de gestão coletiva, arrecadação e distribuição de direitos. Então, quando o artista ia fazer um show, muitas vezes ele tinha que ir a 4, 5 guichês diferentes para pedir autorização e pagar o que hoje o ECAD faz, né? O ECAD centralizou essa arrecadação e distribuição e construiu um modelo único no mundo. A gente fala que é uma jabuticaba, e um modelo que veio evoluindo desde então, mas foi exatamente naquele período que surgiu. Foi também um período em que a música independente ela surgiu para valer no início dos anos 80, com o grupo Boca Livre, quando lançou seu primeiro disco, e ela veio a crescer, esse segmento independente veio a crescer bastante nos anos 90, mas se consolidou mesmo já nesse século, já no período da internet. Então, eu digo da questão da música independente porque ela é muito importante para a gente olhar para a realidade hoje do mercado virtual. Então, se a gente chegar a meados da década de 90, perto do final do século passado, foi quando, podemos dizer assim, que estava no ocaso daquele mercado da música meramente analógico, né? Como estava o mercado da música naquele período? Tinha consolidação do sistema de arrecadação e distribuição com o fortalecimento do ECAD, tinha o fortalecimento das editoras ligadas às gravadoras, porque durante um bom momento, no período, nas décadas anteriores a esse fortalecimento das gravadoras, as editoras que faziam contratos de edição com os artistas eram principalmente as editoras mais antigas, Vitale, Mangione, e foi a partir do fortalecimento da indústria fonográfica que as editoras das gravadoras passaram a ter um protagonismo também, e o artista, quando celebrava um contrato com a gravadora, celebrava um contrato com a editora também. Uma outra característica daquele momento, no final do século passado, o crescimento do show business, com grandes turnês dos artistas mais populares, com grandes vendagens de discos, e foi nesse contexto que surgiu a nova lei autoral de 1998, a Lei 9.610, que muitos ainda pregam hoje que essa lei deveria ser mudada por ser de um período em que a internet ainda não estava consolidada. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, inclusive, do Dr. Roberto, com relação a um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso Nacional e que trata da mudança da lei, como se quisesse criar uma outra lei sob o pretexto de que ela não se aplicaria mais a esse momento que vivemos no meio digital. Eu, particularmente, considero que a Lei 9.610 ela tem as ferramentas necessárias para fazer a aplicação do direito ao caso concreto. Não há necessidade, na minha opinião, de mudar a lei. É claro que um ou outro ponto, aí, algumas questões pontuais podem ser alteradas, mas não acho que seja o caso de mudar a lei, até porque é uma lei, do ponto de vista legislativo, histórico, é uma lei recentíssima, né? Então, passado esse momento, verificado essas características como era o mercado da música no final do século passado, nós tivemos aí, então, o advento da internet. Para os mais jovens,
que já nasceram com a internet existente e desde de criança já sabe o que é e-mail, o que é WhatsApp. Nós que somos pessoas do século passado, nós sabemos perfeitamente que isso surgiu há um período não tão distante, né? 25 anos, eu diria, em que se consolidou mesmo a internet, passou a se consolidar. Então, antes disso, havia já um cenário muito diferente, e a forma como a música e o mercado da música atuava era muito diferente. Então, a internet é uma coisa relativamente recente, do ponto de vista histórico, é algo como se fosse algo da semana passada. E quando surgiu a internet, e ela passou a se consolidar, surgiu aí o embate da internet com o direito autoral. Qual que é o princípio que muitos defendiam, o princípio da internet? O acesso ao conhecimento. Esse é um princípio constitucional. É claro que é muito bom ter o acesso ao conhecimento. É muito bom a gente saber que, se você entrar no Spotify ou no Deezer, tem 40 milhões de fonogramas de todos os artistas possíveis e imagináveis. Mas nós não podemos nos esquecer que esses artistas, eles vivem disso, eles trabalharam para isso, eles pagam suas contas com isso. Então, esse conceito da remuneração e da justa remuneração é algo que tem acompanhado é uma pedra fundamental da análise do mercado da música no meio digital. Nós poderíamos dividir aí esse avançar do mercado digital da música em 3 segmentos, ou em 3 movimentos. O primeiro movimento seria aquele movimento que surgiu exatamente no final do século passado, mais ou menos no período em que a Lei 9.610 foi editada. É o momento em que a pirataria começou a ser algo relevante. O Brasil, naquele período, final do século passado, comecinho desse século, o Brasil figurava no chamado eixo do mal da pirataria, juntamente com a Índia, com a China, com a Rússia, quase o BRICS inteiro aí, como no eixo do mal da pirataria. Essa pirataria que começou física, né, passou a ser digital, e aí o símbolo maior desse período a gente poderia definir como o episódio do Napster, que era no qual se possibilitava a troca de arquivos musicais peer-to-peer, e com isso qualquer pessoa podia ouvir qualquer fonograma na rede sem pagar nada, e isso se alastrou de tal maneira, inclusive para quem se interessar em conhecer melhor esse período e esse processo, porque isso gerou um processo judicial nos Estados Unidos, e no qual a Napster foi alvo desse processo, foi condenada. Existe um documentário que trata disso, chamado Downloaded. É um documentário muito interessante que fala dos bastidores e de todo o processo que gerou aí essa discussão dessa lei. Mas isso representou um momento em que as gravadoras elas estavam num momento de declínio. Isso gerou uma queda brutal da receita das gravadoras e dos artistas. O mercado fonográfico balançou, né? Chegou-se a dizer, naquele momento, que seria uma utopia imaginar que a música poderia ser tratada na internet com o pagamento, né? Chegou-se a dizer que seria impossível controlar essa difusão desenfreada de arquivos musicais. Isso é o que se dizia naquele período. Inclusive, o documentário que eu mencionei, o Downloaded, ele mostra várias pessoas argumentando em favor da disseminação irrefreada de arquivos musicais, exatamente dizendo isso. O direito autoral não pode segurar a tecnologia, não tem como evitar que o avanço tecnológico faça com que todas as pessoas possam ter acesso a qualquer arquivo musical. Obviamente que isso não poderia persistir dessa maneira, sob pena de se dizimar toda a rede de criadores, não apenas de música, mas de outras modalidades de direitos, né, como de audiovisuais, por exemplo, que também passaram a graçar aí a pirataria de filmes e de obras audiovisuais. O Dr. Roberto deve se lembrar que um pouco depois desse período, já em 2009,
nós estivemos juntos no Copyright Summit em Washington, nos Estados Unidos, e lá teve uma apresentação do famoso diretor de cinema, de quem eu sou fã, o Milos Forman. E o Milos Forman disse uma coisa que me marcou profundamente. Ele disse o seguinte, que você ouvir, pegar arquivos musicais sem pagar na internet, seria mais ou menos como se você entrar no supermercado, pegar o carrinho e colocar todas as coisas que você quer comprar no mês, né? O sabonete, a carne, o macarrão, o shampoo, e quando for passar no caixa, você passa reto e não paga. Que seria mais ou menos essa uma analogia da forma como se tratava com o direito autoral e a necessidade de remuneração aos artistas. Mas o que aconteceu com esse primeiro movimento, o movimento do Napster? Aconteceu que a ação foi julgada procedente, o Napster foi condenado, e aí, então, as gravadoras passaram a um trabalho de busca de formas remuneratórias de acesso à música. Isso teve vários movimentos e várias, inclusive um trabalho de marketing muito grande aqui no Brasil, inclusive, no sentido de que as pessoas deveriam comprar, deveriam pagar para ouvir música. E aí, o símbolo desse período é o iTunes, que foi a primeira modalidade bem-sucedida de venda digital da música, né, que durou alguns anos. Não foi algo, do ponto de vista econômico, colossal, mas mostrou aí que havia um caminho, porque uma coisa que nós temos que levar em consideração é que a internet trouxe uma queda de pilares. Os pilares foram derrubados, estão sendo construídos outros pilares. Então, isso está acontecendo ano a ano, passo a passo. Muitas das coisas que estão acontecendo agora jamais seriam imaginadas há 10, 12 anos atrás. Então, na verdade, todo esse processo é um processo lento. Então, se imaginava ali, naquele primeiro momento, que aquela ainda pequena possibilidade de venda digital, de pagamento pelo uso da música, seria algo que se consolidaria, se ampliaria e possibilitaria que, em algum momento, tivesse um pagamento justo. Foi aí que veio o terceiro movimento, que é o que nós estamos vivenciando agora, e ele é absolutamente revolucionário. O streaming é revolucionário. O que é o streaming? Diferentemente do que ocorria no primeiro e no segundo movimento, em que tanto a pirataria, que era você fazer um download de arquivos de forma ilegal, como a compra digital da música, no qual você também fazia um download, isso significa posse, significa algo físico. O streaming é um outro conceito. O conceito do streaming é: eu não vou te dar a coisa, eu não vou te dar a posse, eu não vou te dar o download, eu vou te dar o acesso. É como se eu te desse uma chave de uma porta que você vai entrar e você vai ter acesso a quase todas as músicas que foram produzidas na história da indústria fonográfica mundial. Assim como no caso das obras audiovisuais, o Netflix e os outros portais de streaming de audiovisuais, eles permitem um acesso a uma quantidade imensa de obras audiovisuais de todos os tempos, assim como Kindle Unlimited, que também tem uma quantidade, centenas de milhares de obras literárias. E basta você pagar por mês para você ter acesso a todo esse tesouro que abrange praticamente a maior parte das obras intelectualmente protegidas, as obras artísticas criadas pelo espírito humano. Então, essa é a grande revolução, na verdade, do streaming. É um conceito diferente. Como toda revolução, sempre acontece aquela história do pianista do cinema mudo, né? Quando entrou o cinema falado, o pianista do cinema mudo ele perdeu o emprego. E começaram a surgir atividades e personagens que então não existiam. Por exemplo, a forma técnica que foi escolhida pela indústria fonográfica norte-americana para possibilitar que o filme fosse falado. Então, vários tipos diferentes de tecnologia foram
experimentados e no final acabou se optando por um deles. Esse sistema ele se tornou referência, os outros que tentavam emplacar naquele momento ficaram para trás. Nesse momento, o que ficou para trás, né, nessa imensa revolução que estamos vivendo? Primeiro, tudo que diz respeito a suporte físico. Então, assim como as fábricas de vinil, elas tinham deixado de existir no Brasil e só voltaram agora de uma forma muito mais leve para produzir uma quantidade infinitamente menor de discos de vinil, mais para colecionadores, para um público mais cult. Então, tudo que diz respeito à parte física da produção fonográfica, ela passa a não existir mais. O CD praticamente não existe mais, né? E passaram a surgir novos personagens. Quem imaginaria, por exemplo, apenas 10 anos que surgiria um personagem como os agregadores, que são empresas que apareceram para fazer o upload das obras nos portais de streaming. É um personagem que só se possibilitou por causa exatamente do streaming, da forma como o streaming é apresentado. Então, nós temos aí, então, um momento revolucionário, um momento absolutamente novo, uma nova modalidade, e que agora se agravou por algo que poderia ser quase um quarto movimento, que é exatamente a questão da pandemia. Quando nós olhamos hoje para o que é o mercado da música, é um mercado da música que existia em 2019, no início de 2020, e agora é um outro mercado da música, que é o mercado da música da pandemia, queda brutal do mercado de shows. Muitos autores e artistas que vivem de direitos autorais, como os letristas, têm sofrido barbaramente para pagar suas contas, né? É por conta disso que as sociedades de gestão coletiva fizeram várias promoções, né? A Abramos, por exemplo, fez projetos como Percentual Solidário, leilões de peças de artistas famosos, adiantamento aos associados. E, baseado nisso, eu acho que o ponto nuclear hoje, do ponto de vista do artista, do criador, é a questão da busca da justa remuneração aos criadores e artistas. Esse é um movimento que tem crescido bastante, porque a forma como existe a partilha hoje é um consenso entre os artistas de que é algo que não pode continuar a ser praticado dessa maneira. Precisaria haver uma harmonia maior. Nós temos um movimento aí, por exemplo, Fair Trade Music, que é um movimento que busca que os percentuais entre a parte criativa e a parte econômica, que ela seja 50%. Na Inglaterra, no Reino Unido, vários artistas, sob a liderança do Paul McCartney, eles têm feito movimentos aí buscando do governo britânico uma mudança na lei, né, para que prevaleça aí uma equanimidade maior. Nós tivemos recentemente a votação, a decisão final da Diretiva Europeia Propriedade Intelectual, no qual o princípio da justa remuneração e da transparência está presente, né? Então, existe realmente um movimento bastante grande. Uma coisa que surgiu, por exemplo, pela pandemia, foi uma proliferação de lives. Essa questão das lives ela foi anunciada de uma forma muito acima do tom do que deveria. As lives, na verdade, do ponto de vista econômico, representaram para o sistema de gestão coletiva, para o ECAD, para os artistas, algo muito pequeno dentro do universo. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de shows e eventos, em 2020, ele teve uma queda, deixou de arrecadar mais de 100 milhões de reais devido ao cancelamento dos shows. Isso com relação apenas à arrecadação de shows, né? Um outro ponto importante que nós temos, que surge nesse momento de se colocar novos pilares, é a questão da decisão com relação à execução pública, do streaming ser execução pública, que foi a decisão do STJ. Certamente vamos falar mais disso. Ainda hoje existe uma resignação, uma resistência das gravadoras com relação
a eficácia plena dessa regra, né? Um outro ponto que é importante, que é uma característica da nova forma como se apresentam os percentuais e os titulares de direitos, é com relação aos músicos executantes, né, que não recebem no streaming. Esse é um ponto também muito importante a ser tratado dentro desse grande entendimento e nesse avanço que tem sido feito. Existe aí, hoje, um modelo independente cada vez mais dos artistas, artistas, por exemplo, que têm seu próprio selo, sua própria editora, artistas como os tribalistas, como Lenine. Então, eles produzem o seu álbum, licenciam, fazem um contrato de licenciamento com uma grande gravadora e tem sua própria editora, que é administrada por uma grande editora. Então, isso significa, esse é um conceito e um objetivo a ser alcançado, que é do artista ser o dono da sua obra. Eu que atuo como advogado de vários artistas, principalmente em discussões com as grandes empresas, editoras e produtores fonográficos, nós percebemos que o fato do artista não ser dono, não ser titular original da obra, é uma questão fundamental, porque muitos anos se passam e o artista está discutindo uma obra que foi editada ou que foi gravada nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, e ele não consegue mais ter acesso àquela obra. Então, isso é um ponto muito importante, até porque nós estamos vivendo um momento no qual o modelo independente ele predomina hoje no número de produções fonográficas e culturais. Existem também novas questões que surgem, como, por exemplo, as novas oportunidades do NFT e dos fundos de investimentos. Isso, certamente, o Dr. Roberto vai falar mais. Isso são novas modalidades e negócios que estão surgindo exatamente por conta desse novo cenário que nós estamos vivendo. E uma coisa importante hoje que a gente precisa atentar é que, pela rapidez com que essas evoluções acontecem, é com relação à proteção aos direitos morais, os direitos morais dos autores. Isso começa-se a ter algumas iniciativas aqui e acolá, por exemplo, de pelo menos você saber quem são os autores das músicas que estão, daqueles 40 milhões de obras que estão nos portais de streaming, pelo menos quem compôs as músicas, né? Para quem é acostumado com aqueles discos do período analógico em que vinha ficha técnica, com o nome dos autores, quem tocou cada uma dos instrumentos de cada uma das faixas, qual é a editora, todos os detalhes possíveis com relação às obras. Então, começa-se agora a ter, pelo menos, em alguns casos, né, mas isso a tendência é avançar, a questão da identificação dos autores. Isso já é um ponto importante. A questão da integridade da obra é algo muito importante. Tem agora, por exemplo, a Abramos Digital celebrou um contrato com uma empresa, a Lyric Find, que trata exatamente dessa questão do respeito à integridade das letras das obras musicais. Esse é um aspecto também que é muito importante dentro do direito moral. Um outro ponto importante que se trava agora e que certamente vai avançar, ainda vai ser objeto de muitas discussões, é a luta contra cláusulas abusivas de contratos, como as cláusulas buyout, por exemplo, que estão prevalecendo em todos os continentes. Vários estudos estão sendo feitos. A CISAC fez um estudo sobre isso, a Aliança Ásia-Pacífico de autores também fez um estudo sobre isso. E o grande objetivo, na verdade, é a justa remuneração. Além do aspecto que eu mencionei, da inclusão dos músicos executantes, ampliação do respeito aos direitos morais, como a integridade, a questão da autoria. Então, esses são os pontos mais importantes que eu apontaria como as questões que precisam ser resolvidas nesse avançar da nossa defesa do direito do autor dentro do ambiente digital. O doutor Roberto certamente vai falar muito sobre a questão dos direitos de reprodução, dos direitos de difusão, das plataformas, da Abramos Digital, e vai
explicar melhor e detalhar vários dos aspectos que eu apontei, mas eu quis fazer mais uma abordagem mais ampla do ponto de vista da evolução histórica. E então eu concluo aqui minha primeira manifestação, agradecendo muito a oportunidade. Muito obrigada, doutor Juca Novaes. Antes de passar a palavra para o doutor Roberto Mello, gostaria aqui de registrar e agradecer a presença, em nome da BDA, dos seus diretores, doutora Eliane Jundi, doutora Maria Luísa Egea, doutora Maria Cecília Garreta, doutora Ivana Cocrivelli, doutor Rodrigo Moraes e da professora Silmara Quinelato. Agora eu passo a palavra para o doutor Roberto Mello, que vai dar seguimento ao evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. Juca, parabéns pela exposição clara, objetiva, que trata com uma abordagem muito singela, mas muito profunda, tudo quanto tem acontecido ao longo de todos esses anos. Esse tema, e agradeço a presença de todos vocês, sem exceção, e presto a minha permanente homenagem aos diretores da BDA. Nós fundamos essa entidade há pouco tempo, há 15 anos. No longo deste tempo, e principalmente neste ano, perdemos dois importantes diretores, o João Carlos Mirer Chaves e o Sérgio Famadantino, mas o restante da turma está aqui batalhando, está na trincheira, mantendo a luta que sempre tivemos na defesa do direito autoral. O tema de hoje é um tema absolutamente encantador, não só por tratar do digital, mas por tratar de um dos aspectos mais relevantes da cultura brasileira, que é a música. E vocês tenham todos a certeza que nós temos uma das melhores músicas do mundo, e nada resiste a uma grande canção. Nós temos os melhores cancioneiros aqui, os grandes autores, os grandes intérpretes e uma cadeia produtiva da música que se revelou eficiente, proficiente e ativa ao longo de todos esses anos. O mundo mudou. O mundo mudou, mas a música continua viva e integrando esse acervo cultural que permite à humanidade um desenvolvimento pleno com todas as suas potencialidades. Eu tenho vários temas aqui que eu vou elencar e separar para que vocês tenham uma compreensão exata do que a gente fala, mas eu lembro que a BDA tem aqui uma obra, a sua última obra, que já tem aí uns 3 anos, que é o Direito Autoral Atual, com a participação de vários juristas brasileiros, franceses, norte-americanos, que prestaram as suas contribuições para o esclarecimento das questões mais importantes no mundo moderno do direito autoral. Foi coordenado pelo Zé Carlos Costa Neto e teve também a participação de coordenação da Maria Luísa Freitas Vale-Egé e da Larissa Caraço, que está aqui, com uma coordenação internacional do Leonardo Machado Pontes, filho do nosso presidente Hildebrando Pontes Neto, e da Anita Mates. Eu recomendo a vocês, porque tem temas muito importantes, e um dos quais eu vou começar agora. Nós temos uma diferença clara entre direito de autor e copyright. É muito importante que as pessoas entendam que são sistemas absolutamente diversos, em que o sistema de copyright anglo-americano privilegia o direito de cópia, a materialização da obra e das suas fixações, enquanto o direito de autor de inspiração francesa busca a remuneração aos titulares de direitos autorais. É totalmente diferente. Eu sempre exemplifico tudo isso para que vocês entendam alguns dos sintomas que têm acontecido atualmente e que claramente demonstram, às vezes, a incompatibilidade de um sistema com o outro. Aqui a gente remunera os autores das obras. E, por direitos conexos, nós remuneramos os intérpretes, os músicos e os produtores fonográficos. No sistema de copyright, não. Você remunera o direito de utilização da obra. É quase um direito utilitário. Enquanto o nosso direito de autor
que tem leis específicas e está previsto no artigo 5º da Constituição da República, incisos 27 e 28, cuida exatamente dos direitos e garantias individuais da pessoa humana, portanto, um direito humano, o sistema de copyright tem outras características. E não por acaso, aqui no Brasil, entende-se propriedade intelectual equivocadamente. Propriedade intelectual, sim, abrange o direito de autor e a propriedade industrial, mas são sistemas diferentes, com registros e necessidades registrárias diferentes, com prazos de defesa diferentes, com formas de cessão diferentes. E partindo do pressuposto e do princípio que nosso direito pessoal antropocêntrico cuida da remuneração das pessoas, é que o Juca terminou brilhantemente a manifestação dele falando do buyout. Esse é um dos problemas que nos afeta e muito hoje. Por quê? Porque algumas plataformas que nasceram e se desenvolveram sob a égide do copyright não entenderam que aqui é outro direito. Não dá para fazer um buyout como se faz nos Estados Unidos ou na Inglaterra, aqui no Brasil, porque você acaba por sonegar eficácia e vigência a toda a legislação pessoal, não só retratada na Constituição, mas no próprio Código Civil. O princípio da boa-fé objetiva, o princípio do equilíbrio contratual, o princípio da finalidade social do contrato. E é por isso que eu digo sempre aos autores, principalmente aos autores, mais do que aos intérpretes até, aos autores, não fujam desta questão. Tentem manter-se íntegros e donos daquilo que é de vocês, ainda que as plataformas se coloquem de uma forma ostensiva, tirando de vocês todos os direitos autorais de natureza patrimonial, não se rendam a isso, organizem-se, debatam, busquem soluções, porque a justiça está aí para amparar e nós temos leis para isso. Leis que buscam exatamente a integridade e o equilíbrio e a isonomia contratuais. O buyout tem sido utilizado pelas plataformas que vieram há 3 ou 4 anos para cá, principalmente as de audiovisual, para retirar dos autores todo o seu acervo patrimonial autoral. E resignem-se quanto a isso. Organizem-se para tanto e contem com a sabedoria jurídica das cortes brasileiras para evitar que se perpetue uma impropriedade que talvez exista em sistemas alienígenas, mas que não existem aqui. Não se curvem e busquem sempre a preservação dos seus direitos, não transferindo às plataformas direitos que são seus e que têm remunerações específicas, tanto no sentido do direito de execução pública, quanto no direito de reprodução, quanto nos direitos fonomecânicos, também chamados de direitos fonomecânicos digitais. São remunerações distintas, de naturezas distintas e que precisam de preservação, até porque estão sendo arrecadados pelo ECAD ou, por exemplo, pela Abramos Digital e outras entidades que fazem os direitos de reprodução e os direitos fonomecânicos digitais, e em que constam as autorias de vocês. Estão lá, espelhadas nas listagens, na playlist que são fornecidas pelas plataformas, inclusive e principalmente as audiovisuais. Quais são os direitos que estão hoje evidenciados no âmbito digital? Os direitos de execução pública ou de comunicação pública. A denominação aqui pouco importa, porque são gêneros da mesma espécie ou quase sinônimos. Esses direitos de execução pública são arrecadados pelo sistema de gestão coletiva, na modalidade idealizada na Lei 5988 de 73, depois bastante aprofundada pela Lei 9.610 de 1998, e um tanto alterada, a meu ver, a pior,
na Lei 12.853 de 2013, que cuidou de uma forma bastante estatizante aquilo que não diz respeito ao Estado, porque esses direitos são pessoais, são direitos dos titulares e assim devem ser preservados. O presidente Fernando Henrique Cardoso, quando sancionou a Lei 9.610, e nós estávamos lá, até porque muitos de nós aqui havíamos contribuído para a redação da Lei 9.610, ele foi muito cuidadoso e dizia, não esqueço das palavras no dia do sancionamento, estávamos lá, eu, João Carlos Miller, a Vanisa Santiago, vários de nós estávamos lá presentes. Ele dizia o seguinte: para legislar, é preciso legislar pouco e bem. E foi o que ele fez. A legislação tem que ser objetiva, senão aparecem os aventureiros com o que eu denomino de voracidade legiferante, querendo criar novos mecanismos. Em geral, ou não conhecem bastante bem o assunto, ou estão vinculados a usuários de direitos autorais de obras intelectuais que não querem pagar ou querem pagar o mínimo possível. Então, tentam desagregar o tecido social para evitar o pagamento que é devido aos titulares. Nos direitos de execução pública, são abrigados os direitos autorais, aqui eu estou falando claramente de música, os direitos autorais propriamente ditos e os direitos conexos dos intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Músicos estes que têm sido bastante prejudicados nas modalidades de contrato que têm sido celebrados, e a pouco e pouco estamos vencendo esses óbices e criando mecanismos e novas contratações que já estão abrigando os músicos acompanhantes, que têm o mérito de dar o seu empenho e a sua contribuição pessoal para a melhor fixação material de um fonograma. É interessante notar, o Brasil, em termos de legislação, pelo menos até enquanto tínhamos presidentes que cuidavam da cultura, sempre foi muito claro na asseveração desses direitos. E eu me lembro que, em 1988, eu fui trabalhar em Hong Kong e fiquei lá algum tempo, e eu me lembro do presidente François Mitterrand dando uma entrevista falando das alterações que houve no sistema de governo dele, que começou bastante socialista e que terminou muito menos socialista e mais capitalista, inclusive com a volta de capitais que estavam no exterior, Inglaterra, Itália, para a França. E um dos mecanismos que ele utilizou para fazer isso foi o revigoramento dos direitos conexos. Aquilo que nós já tínhamos preservado aqui no Brasil, que era exatamente o abrigo de todos os partícipes das obras sob a abrangência do direito conexo, foi também contemplado naquele momento com uma lei específica, inclusive fortaleceu entidades de direitos conexos, como a ADAMI, a Expedidão e outras entidades que cuidam especificamente desses direitos. Outra modalidade é o direito de reprodução. Esses direitos de reprodução nasceram sob uma outra ótica. Nós denominávamos direitos de inclusão. Direitos de inclusão pelos quais nós brigamos muito, e alguns dos nossos colegas, naquele momento, inclusive, eram extremamente refratários à ideia do direito de inclusão, que é o fato de você incluir uma obra musical numa obra audiovisual, numa obra outra de natureza correlata, é o direito de inclusão. Depois houve um grande acordo com uma participação muito íntegra, inclusive, da TV Globo, do Sistema Globo de televisão, em que nós consagramos os direitos de reprodução, criando, inclusive, parâmetros de remuneração. Esses direitos de reprodução, eu não posso me furtar a falar da entidade que eu dirijo, a Abramos e a Abramos Digital, cuidam exatamente disso. Hoje nós temos cerca de 230 editoras na Abramos Digital, cuidando da arrecadação e distribuição desses direitos de reprodução, com aproximadamente 5 milhões de obras que já estão documentadas e passíveis de matching para a remuneração.
Outra demanda que há no mercado é dos chamados direitos fonomecânicos, que antigamente eram os direitos que cabiam na venda dos produtos físicos, dos discos, depois as fitas, os CDs, e que hoje também estão abrigados no âmbito do mundo digital. São 3 direitos muito objetivos que nós precisamos arrecadar com a melhor proficiência possível, ter equipamento, ter ferramentas, ter documentação, para que a gente possa remunerar com dignidade e proficiência os titulares de direito. Quem são os stakeholders desse negócio? Ultrapassada a questão dos tipos de direito, quem são os stakeholders? A cadeia produtiva da música é conhecida por todos vocês. Os autores, a relação com os editores, que é uma relação histórica e que está amparada em contratos celebrados entre estes autores e os editores, e no âmbito conexo, o intérprete, os músicos executantes, que não existem quase no sistema de copyright norte-americano, porque ela é hire for work, depois do work, goodbye, não apareçam mais aqui, que nada vocês têm a receber, o que não é o caso aqui do Brasil. Aqui a gente remunera. E os produtores fonográficos. Mas nós temos 2 novos stakeholders. Nós temos as plataformas, que são usuários de direitos autorais, e nós temos os agregadores, que servem para fazer o que se chama de enquadrar essas obras para que sejam subidas às plataformas digitais. Durante muito tempo, trabalharam muito mal. Melhoraram já um pouquinho, mas trabalharam muito mal. Criaram uma documentação absolutamente indevida. ISRCs, o International Standard Recording Code, que não existiam. E por que não existiam? Porque o ISRC é uma ferramenta, é um código idealizado pela indústria fonográfica, encomendado à organização ISO, com sede na Suíça, exatamente para dar protetividade, evitar abusividade, evitar pirataria de todos os meios de comunicação em que se use um fonograma. Isso tem uma lógica, tem número, e digo até mais, tem número limitado. O ISRC, o Brasil foi o primeiro país a dar protetividade, porque aqui ficou mandatório o ISRC, foi a nossa salvação, na medida em que você podia documentar todos os fonogramas e afixar e impor um ISRC apto a identificar aquele fonograma com os partícipes que lá estavam para dar protetividade a esses direitos. Os agregadores foram muito incautos e, na pressa, na celeridade que tinham de aperfeiçoar seus negócios e promover a subida dos repertórios às plataformas, passaram a atribuir ISRCs totalmente inexistentes. Criaram. E eu sempre repito, já tivemos oportunidade de debater esses assuntos, que eu me lembro de uma oportunidade que, em um mês, a Abramos anulou 1.200.000 ISRCs falsos que tinham sido gerados pelos agregadores, que hoje quase se desculpam, dizem, foi um equívoco, vamos fazer com que os entes próprios façam essa atribuição da codificação, entes estes que não são outros, senão as entidades de gestão coletiva que têm a outorga desses códigos ao público, né? A Abramos Digital tem crescido exatamente nesse sentido, visando dar protetividade ao repertório. É um outro sistema, não é o sistema ECAD, até porque a forma de coleta é outra. Nós buscamos fazer tudo diretamente, são sistemas de remuneração direta aos titulares com base no repertório que está ali declarado. A produção musical do Brasil é, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Eu já perdi a conta de quantos produtores musicais nós temos aqui no Brasil. O Juca Novaes, por exemplo, é produtor musical dele próprio. O Felipe Radicetti é produtor musical dele próprio. E tantos outros, e mais.
grandes artistas que saíram das suas gravadoras tradicionais, até porque o negócio mudou, o negócio jurídico e o mundo negocial mudou, e hoje são autoprodutores deles próprios, figurando nas suas filiações societárias como autores, como intérpretes, às vezes como editores de si mesmo, como produtores de si próprios e como músicos, exercendo a pluralidade de atividades que sempre têm. Falado isto, eu quero tratar um pouco dos fundos de investimento e das NFTs. Eu vou começar pelos fundos de investimento. É um momento interessante para a música, na medida em que nós vivemos uma pandemia que se alastrou pelo mundo e ocasionou o impedimento e a cessação de eventos ao vivo. Muitas outras alternativas advieram exatamente buscando remunerações aos artistas. Os fundos de investimento, e eu digo que são fundos quase musicais, trataram de notar que havia um momento que era preciso fazer com que os artistas sobrevivessem face à redução significativa das suas remunerações. Eu tenho auxiliado vários artistas nisso, nessas contratações, mas eu digo sempre a eles o seguinte: não percam a alma, não percam a alma, cuidem-se, saibam negociar, não cedam a totalidade daquilo que é seu, procurem a melhor negociação, procurem as melhores disposições contratuais, para que vocês usufruam do valor que é oferecido agora, quase como uma antecipação nesse momento de crise tão grave, mas não percam a visão do futuro para vocês e para os seus filhos, para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Senão, vocês acabam... Eu vi um caso recente de um artista, que eu não vou dar o nome, um autor, que cedeu tudo. Eu falei, mas você deu tudo, e agora você vai viver do que há de novas composições. Não, tinha uma cláusula no contrato dizendo, inclusive, as novas composições são objeto de cessão. Não pode. Por favor, assessorem-se, busquem aqueles que conhecem a matéria para poder dar a vocês os melhores subsídios para fazer uma boa contratação e manter a razoável integridade dos seus repertórios. Isso já está disseminado pelo mundo. O Brasil ainda é um país de menores negócios, esses negócios vão crescer. E vão crescer porque a música brasileira tem uma projeção internacional. Já há vários fundos que nos procuraram na Abramos, ou aqui no meu escritório do Brasil e do exterior, que têm interesse em fazer negócio com os artistas. Não se furtem ao negócio, mas não sejam ingênuos no momento da negociação. Saibam se defender. Saibam colocar aquilo que lhes interessa, porque é a vida de vocês, e a obra de arte, no fundo, a obra musical, é um reflexo da personalidade de vocês. Eu vou falar um pouco das NFTs, um tema que está tomando corpo cada vez mais e que ontem foi objeto do programa do Felipe Radicetti, da Vanisa Santiago e da Mariana Leporassi, e que entrevistou a Mariana Mello e a Fabiana Nascimento, tratando de áreas diferentes que se tocam quase que indissociadamente, as artes visuais e a música. Muito bem. As NFTs, as Non-Fungible Tokens, é um negócio novo que visa uma pluralidade de adquirentes dessas obras digitais, com o partilhamento daquilo que é oferecido em leilões digitais e que gera direitos nesta negociação e mais, em futuras negociações, o que eu chamo de mercado secundário. Não, os artistas não podem perder o mercado secundário, porque senão eles ficam alijados daquilo que, no momento inicial, pode ter tido um valor pequeno e que depois, em negociações futuras, tem valores maiores. Nós estamos retomando algumas questões do direito de sequência, do droit de suite, da possibilidade dos titulares manterem a integralidade do direito para ter uma porcentagem
seja ela qual for, espero que a melhor possível, nas sucessivas vendas que houver por aqueles que dispuserem desses seus ativos partilhados nesse mundo digital. Duas considerações importantes sobre a NFT, sobre as NFTs. Primeiro, eu acho que elas nascem com as artes visuais, porque as artes visuais são os primeiros chamarizes desse mundo digital. É importante que ela seja o ponto de lance para que vocês difundam as suas NFTs por todas as plataformas que estão surgindo. Segundo, a música é importante também, e quanto mais associada estiver à arte visual, melhor será, porque ninguém vai ficar só ouvindo um trecho de música, ou um solo de baixo, ou um solo de bateria, ou um solo de piano, se você não tiver minimamente uma arte visual que induza você ao consumo daquela NFT. A NFT é acompanhada de um contrato que vem impresso na NFT. Nós estamos padronizando esses contratos, exatamente para garantir não só a integridade do negócio, como a participação futura dos titulares no mercado secundário, que advém e advirá na medida em que as subastas, os leilões, sejam cada vez mais proficientes e mais largos, não só aqui, como no mundo inteiro. Por isso, eu digo a vocês o seguinte, aos artistas e aos advogados que vão assessorar os autores, muito cuidado, tentem sempre trazer as duas abas do direito para o controle de vocês. A primeira reunião que nós tivemos, eu e o Juca Novaes, foi com o André Bujanra, uma das plataformas que está conversando conosco. Ele, muito inteligente, fez uma arte visual e, depois disso, ele fez a criação musical. Acoplando as duas, ele deu uma envergadura maior e uma proximidade, ficou mais palatável para o público que vai comprar partilhadamente ou integralmente a NFT do artista. Nesse sentido, tanto a Abramos quanto a Altivis trabalham juntas e nós vamos padronizar contratos para que todos, já estamos trabalhando nisso, com sucessivas conversas que temos tido com plataformas, ou plataformas de marketing, ou com servidores, ou aqueles que oferecem serviços de NFT. Não podemos embarcar em aventuras digitais. Se fizermos bem feito, congraçaremos esse novo negócio e faremos com que os artistas participem cada vez mais das suas produções intelectuais. Eu acho que por aí eu encerro aqui, tentei dar um parâmetro mais largo possível de como os negócios se operam hoje no mundo digital e dizer que não se preocupem com a modernidade, com os novos negócios. Isso é bobagem. Nós, no mundo jurídico, nós todos aqui que estamos participando disso, sabemos como tratar desses assuntos, como nós tratamos à época em que se debatia os direitos na televisão, ou no rádio, ou no cinema, ou outras modalidades, e hoje temos também mais um meio que são as plataformas digitais. Dito isso, eu espero ter contribuído para a BDA e para todos vocês, para dar uma impressão e uma conotação de modernidade, mas principalmente de tratamento jurídico dos negócios que se operam nesse meio. Muito obrigado a vocês. Doutor Roberto, muito obrigada pela excelente exposição. E aproveito a oportunidade para abrir aqui os debates. Nós já temos aqui duas perguntas de um dos participantes, o Marcos Davi. Ele pergunta aqui para os expositores se este movimento de alteração no modelo de remuneração no digital poderá abranger uma possível redução no percentual do DSPs, ou esta redistribuição atingirá necessariamente o percentual hoje direcionado ao produtor fonográfico e ao artista. Deixo à vontade, caso o doutor Roberto queira responder diretamente, ou até o doutor Juca, fiquem à vontade. Não, eu acho que podemos responder, eu e o Juca, porque nós estamos bastante engajados nisso. É o seguinte,
Eu acho que o músico, principalmente o músico brasileiro, ficou muito aquém nesse partilhamento de resultados, aliás, absolutamente alheio a esses resultados aqui no Brasil. E por que eu falo aqui no Brasil? Porque aqui a gente remunera o músico. É claro que quando os negócios houve internacionalmente, principalmente entre os produtores fonográficos e as plataformas, não havia essa preocupação, porque no sistema de copyright não se remunera, são os non-featuring artists. Não é o caso do Brasil. Eu me lembro que nós tivemos até um almoço aqui em São Paulo em que disseram: vocês podiam idealizar, até para nos tirar dessa situação ruim, uma forma de remunerar o músico aqui brasileiro. Eu falei, espera um pouquinho. Nós temos tratados de reciprocidade formal e material, e nós temos o trato nacional. Nós não podemos tratar o estrangeiro diferente do brasileiro. Nós temos que tratar todos igualmente, sejam estrangeiros, sejam brasileiros. Os Digital Service Providers, eles têm os negócios voltados para a lucratividade. A nossa obrigação é fazer com que todos os partícipes de direitos autorais no âmbito musical recebam seus direitos, e é assim que a gente vai se comportar. Juca, quer acrescentar aí, Juca? Sim, queria acrescentar, Roberto, antes de mais nada, queria parabenizar você pela brilhante explanação sua, sempre muito clara, tocando nos pontos importantes e dissecando algumas das coisas, inclusive, que eu tinha mencionado inicialmente. E com relação à pergunta, essa rediscussão da repactuação é uma coisa ainda, é uma tese ainda, né? Então, por exemplo, a questão do Fair Trade Music advoga a possibilidade de termos 50% do lado dos criadores e 50% do lado do business. No caso aí, se questiona se essa repactuação, se ela envolveria eventualmente perda de algum percentual para os criadores, para os artistas. Na verdade, eu acho que isso teria que ser tirado da conta das gravadoras e dos portais, né? Se a gente for fazer uma coisa equilibrada, a parte aí vulnerável, a parte que menos recebe e que nós buscamos aí um equilíbrio, uma harmonização, exatamente a parte dos artistas. Então, se os artistas recebem entre a questão 12%, se verificar a parte entre editoras e ECAD, para se haver uma harmonização e um equilíbrio, certamente que nós teríamos que tirar algum percentual dos outros personagens, dos outros agentes que recebem os percentuais maiores. Mas isso ainda é uma discussão que ainda vai dar muito pano para a manga, isso no âmbito internacional. Isso está se discutindo em altas esferas. Eu acredito que nós vamos evoluir para um cenário menos injusto do que nós vivemos hoje. Muito obrigada pelas respostas. Aqui tem mais um questionamento também do Marcos Davi. Ele pergunta agora sobre a autonomia de negociação dos fonogramas com as plataformas, ainda exclusiva dos produtores fonográficos. Os direitos autorais dos artistas previstos no artigo 90 da Lei 9.610 podem legitimá-los a interferir diretamente nas negociações, uma vez encerrada a relação comercial entre o produtor e o artista, ou o produtor fonográfico concentrará essa exclusividade pelo prazo legal de proteção? Bem, aí é preciso delimitar um pouco o alcance disso que se pergunta. O dono do fonograma é aquele que produz, seja uma grande gravadora, seja uma pequena gravadora, seja o autoprodutor, o próprio artista-intérprete como produtor de si próprio. Ele pode, sendo o titular do fonograma, ele pode debater a forma utilitária do contrato como ele bem quiser. Eu acho que o que o Davi está querendo dizer é o seguinte: aqueles fonogramas que eu celebrei lá atrás com as gravadoras, eu posso rever a forma de contratação, isso com as plataformas? Pode sim, pode sim. Até porque o parâmetro que havia da remuneração do produto físico, do disco,
e não se pode repetir isso no momento de hoje, não pode prevalecer num momento de mudança de paradigma e de utilidade. Eu acho que é isso que o Davi está querendo dizer. Pode sim, pode debater aquilo que foi pré-pactuado em outros tempos com outra remuneração que não essa das plataformas. Exatamente. Eu só acrescentaria, porque aí, no caso, nós estamos falando de relações contratuais, né, celebradas entre os artistas e os produtores fonográficos, né? Estamos tratando exatamente da eficácia do contrato. Se o contrato continuar a ter eficácia no ambiente digital, aí é claro que o direito ao fonograma será do titular, que é o produtor fonográfico. Mas estou de pleno acordo com o Roberto com relação à possibilidade de haver um repactuamento, uma discussão a respeito disso. Aproveito a oportunidade para perguntar se alguém mais teria alguma pergunta para os palestrantes. O Felipe Radicetti fez uma pergunta aqui muito interessante. A pactuação de porcentagens do pagamento do streaming pelas plataformas depende de uma pactuação mundial em nível das entidades ou é possível essa regulação no Brasil? A história é a seguinte, é assim. Os produtores negociaram, de grandes catálogos, negociaram com as plataformas num determinado momento histórico para o mundo. Negociaram para o mundo o quê? Os seus fonogramas. Aqueles fonogramas que estão lá, que são monumentais. Eu diria aí que são alguns ou muitos milhões de fonogramas que estão abrigados por essa negociação internacional mundial, que são os chamados Global Deals, que foram celebrados entre as gravadoras e as plataformas. Acontece que o recolhimento dos direitos não é mundial, é local. Você pode pactuar internacionalmente, mas onde é gerada a receita é onde há o pagamento, né? Onde a Spotify lance e é escutada e tem comunicação pública e tem reprodução e tem fonomecânico, ou é na França, ou é no Brasil, ou é no México, ou em Uganda, onde for. Para cada um desses países onde houver a comunicação pública, pode sim haver uma contratação específica e é o que se está buscando. O que o Juca falou, e eu endosso, é que houve uma desproporção disso. Os autores ficaram muito alijados disso. E é isso que a gente está tentando mudar com contratações novas aqui no Brasil. Exatamente, e endossando aí, inclusive, um conceito que o Roberto mencionou no início da sua exposição, com relação à diferença entre copyright e direito de autor, e a diferença, assim, conceitual, a diferença das regras, né? E como isso gera dificuldades para nós aqui no Hemisfério Sul, porque quando eu mencionei a evolução do mercado fonográfico brasileiro, e nós sempre aqui lidando com grandes empresas multinacionais, né, cujas matrizes estão nos Estados Unidos, na Europa. Então, essas regras, elas vêm prontas. Essas regras, eles querem impor isso a cada um dos países que não fazem parte aí desse grupo mais poderoso. Para dar um exemplo a você, Felipe, e para todos, como os grandes players da internet atuam com relação ao Hemisfério Sul, quando houve a aprovação da Diretiva Europeia de Propriedade Intelectual, logo em seguida houve uma discussão para a mudança da lei autoral da África do Sul. E o movimento dos artistas buscava que aquelas regras que foram acolhidas pelo Parlamento Europeu de transparência e da busca da justa remuneração fossem aplicadas também na lei da África do Sul. Acontece que houve um lobby poderosíssimo por parte dos players, do Google e outros players mais, que resultou numa rejeição dessa tentativa. Então, o que acontece? Eles decidem, né, os players mais poderosos, que hoje
são as empresas mais poderosas do mundo, né? As empresas da internet são as empresas mais poderosas do mundo. Então, eles têm feito um trabalho assim, e aqui no Brasil também, porque tem vários personagens fazendo o serviço deles ou a serviço deles, exatamente para impedir avanços do lado dos criadores. Por isso, isso está totalmente dentro do contexto que o Roberto falou, é a imposição de um conceito que não é o nosso, inclusive essa questão dos músicos executantes parte disso, né? Então, nós temos aí a possibilidade de discutir, mas é claro que isso vem com uma força muito grande e com uma imposição econômica dos grandes players. Tá certo, muito obrigada. Gostaria de saber se alguém mais tem alguma pergunta. Estou vendo aqui que o Marcos Davi pergunta sobre os NFTs. A tokenização interferirá na titularidade do fonograma, ou seja, poderei negociar direitos autorais através do blockchain? Já existe um modelo de negociação definido? Esse negócio está sendo desenvolvido a pouco e pouco. Não, a tokenização não vai interferir na titularidade do fonograma, não vai alterar nada do fonograma. O que está sendo negociado hoje, em termos de música, é a parte dos direitos conexos dos titulares que oferecerem os seus direitos para o leilão, né? Para o leilão digital. É por isso que eu digo, todo fonograma que for novo vai ser mais fácil de ser tratado. Todo fonograma já pré-existente vai se limitar à participação daquele titular que oferece a sua participação para a tokenização. A titularidade do fonograma não se altera absolutamente. E por isso que também a parte autoral, no que diz respeito à NFT da música, ainda é um pouco embrionária, salvo se nova composição for feita, porque aí tudo é muito simples. Está ali o autor, o intérprete, o músico, o autor gráfico, pode até ser vários, não importa, mas estão todos participando. Aquilo que é pré-existente vai ter questões a serem resolvidas contratualmente, sim, principalmente na parte autoral. Só um comentário em doce que o Roberto mencionou, é que o que está acontecendo também é que alguns fonogramas existentes, já existentes, estão sendo remixados, estão sendo tirados alguns elementos para criar um outro fonograma. Por exemplo, vou dar um exemplo de um fonograma no qual você retira a voz do artista e aí cria um outro fonograma. Exatamente, quando há um fonograma novo, não há problema, né? Então, mas existe aí essa tentativa também, então, algumas pessoas estão usando isso para, a partir de um fonograma existente, criar um outro fonograma e aí, então, não ter o problema mencionado pelo Roberto. Eu acho que é exatamente a pergunta do Marcos Davi. Foi exatamente essa. Ou seja, como é que eu resolvo isso? Se você tiver um novo fonograma, você está tranquilo, né? Se for um velho, você vai ter um pré-existente, você vai ter que resolver com uma negociação específica. Tá certo. Muito obrigada. Vamos partindo agora para o fim do evento, agradecendo novamente a toda a diretoria da BDA pela confiança, pela organização, aos palestrantes pelas excelentes palestras e pelo debate, aos participantes pela presença, e gostaria muito de agradecer a doutora Liliane Agostinho Leite, que foi uma grande parceira aqui na organização do evento, essencial. Muito obrigada a todos e até a próxima. Relembro a todos que eu gostaria muito de convidá-los a participar das nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, logo mais no LinkedIn também. Lá divulgaremos os próximos eventos. A programação do segundo semestre está farta de temas e questões atuais envolvendo o direito autoral. Até a próxima. Muito obrigada. E dizendo que quando passar essa pandemia, depois a gente celebra com um coquetel de todos nós aí. Abraço, moçada. Com certeza. Muito obrigada a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.